O tema hoje da mensagem é Cristãos alienados não convencem o mundo. Uma das coisas que a gente precisa analisar é a nossa própria fé. Como são os cristãos do século XXI? E como é que o mundo nos enxerga? Quando você conversa com certas pessoas, você descobre certas alienações. Uma pessoa, coloque-se no lugar da pessoa que não é cristã. Essa pessoa, ela te enxerga como? Como ela te vê? Como você veria uma pessoa como você? Vamos falar um pouco sobre o momento que nós estamos vivendo. A presidência. Como que o cristão seleciona um presidente chamado Jair Bolsonaro? Um cara que exalta torturador, um cara que se batiza, né? Mostra aí na internet o batismo dele, como se ele estivesse aceitando a fazer parte do cristianismo, né? Porque o batismo, o próprio Jesus se batizou, é um símbolo da nossa fé. Como o cristão não consegue ver em Jair Bolsonaro um não crente? Como não consegue enxergar isso? E como você vai apoiar uma pessoa que você sabe, conforme a palavra de Deus diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito? Como você vai apoiar uma pessoa que não demonstra ter passado pelo novo nascimento? E como a igreja, em sua grande maioria, apoia isso? Da mesma forma, como as pessoas olham para a igreja hoje e vê você dando dinheiro para Bispo Macedo, para Valdomiro Santiago, para outras igrejas. Não digo que todas as igrejas estão contaminadas. O Senhor conhece os seus, está escrito isso. Mas digo que, como que as pessoas enxergam o cristianismo do século XXI? Como pessoas alienadas, pessoas manipuladas. Uma questão, vou dar um exemplo. Uma vez a gente estava discutindo sobre uma questão da adoção entre casal hétero e homossexual. A maioria dos cristãos, a opinião é sempre essa: não, o homossexual não pode adotar porque pode haver abuso sexual. Preste atenção. Quando surgir uma questão na sua vida, preste atenção no que a Bíblia ensina. Ela é nossa fonte de conhecimento. A Bíblia ensina: o que é nascido da carne é carne. Tanto um casal homossexual como um heterossexual, as possibilidades de haver um abuso sexual ali são iguais. Isso falando das máximas, né? Do pior, das coisas piores. E também a possibilidade de um casal homossexual e um casal heterossexual dar uma qualidade de vida boa para aquela criança são iguais. Ainda que o casal fosse cristão, haveria a possibilidade de haver pecado ali, porque o homem é carnal. A Bíblia ensina que o coração do homem, ele, além de ser enganoso, a carne e o espírito milita contra si. Então, em algum momento da vida, um casal pode ver aquela criança como um objeto de desejo. Pode-se acontecer isso. Não é normal, não é natural. Mas aí só os cristãos só conseguem enxergar, isso é só para dar um exemplo, uma coisa até grave, mas só para dar um exemplo que o cristão só consegue enxergar na perspectiva do conhecimento bíblico. Ele não consegue enxergar o mundo como é, ele não consegue enxergar, ele só consegue enxergar a sua ideologia. É isso que às vezes numa conversa com uma pessoa que não é da igreja, logo se percebe uma certa alienação. A Bíblia diz: seja pronto a ouvir, tardio a falar e tardio a se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que mais nós vemos são cristãos que perdem a paciência com pessoas que não conhecem a Deus. Por que as pessoas não conhecem a Deus? A Bíblia também fala sobre isso. Por que as pessoas não acreditam que existe diabo, que existe anjo, que existe Deus, que existiu Jesus? Exatamente porque Deus não se revelou para elas. Está escrito: ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Quer dizer que se você um dia foi até Jesus, foi Deus que te levou lá, e o Espírito Santo é um dom que ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for por meio dele. Ele é o revelador da verdade.
por meio da pregação da palavra. Então é o próprio Deus se revelando ao homem. Essa possibilidade está aberta para qualquer pessoa, não há exclusividade. Ah, Deus me escolheu por conta disso, por conta daquilo. Não. Batei e a porta se abre. Buscai e achareis. Pede e dá-se-vos-á. Qual é o pai que se o filho pedir pão lhe dará uma pedra? Se vós sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Em todo momento a Bíblia se revela como sendo... Ela não é preconceituosa em nenhum aspecto. Ela sempre pode se revelar para qualquer pessoa. E o mundo precisa do nosso testemunho. Quando o mundo vê você apoiando um cara que exalta a tortura, um cara que apoia a liberação de armas e tudo que é o contrário do Evangelho, que visão que o mundo vai ter da igreja? Esse ano de 2019 foi a revelação. Os cristãos se odiando por conta de política. Eu posso discordar de qualquer pessoa, mas o ódio não vai chegar no meu coração. Eu posso às vezes não querer falar com a pessoa, eu posso às vezes ficar chateado por ela ter votado nesse cara, porque eu amo a minha pátria mais do que eu amo o meu semelhante. Porque eu amo todas aquelas pessoas que estão ali, que vão sofrer por consequências de um voto errado. E não adianta tentar buscar o passado, que no passado nós não tínhamos o conhecimento de política como temos hoje, o pouco do que conhecemos. Nós apenas sabemos que estamos sendo enganados. Tem muita gente, graças a Deus, tem gente fazendo a diferença, tem gente se opondo, e você não vê uma oposição só por conta de cargos políticos, não. Você vê uma oposição porque tem gente que tem sensibilidade, que conhece o povo, que tem amor à sua empregada doméstica, tem amor aos seus funcionários da empresa, convive com as pessoas humildes e pobres, sabe das suas dificuldades. Essas pessoas, não adianta que você não mude o coração delas. Elas podem ser ricas, mas elas têm o sangue voltado à natureza do pobre. Ela convive com as suas dificuldades. Então, são pessoas que Deus coloca na história, como Jesus disse, bem-aventurados pacificadores. São pessoas que não deixam a coisa desandar, elas pacificam, elas analisam o fato e sabem onde aquela situação, que resultado vai levar, no que vai resultar aquilo, e elas previnem, argumentando, e muitas vezes não são apoiadas por muitas pessoas, nem sempre a maioria está com razão. Tem gente que vai com a maioria, ela não faz ideia do que está acontecendo. Acabou a época de sermos massa de manobra. É a era do conhecimento. O Brasil merece um desenvolvimento. O Brasil merece um desenvolvimento. Agora, levando em consideração nós cristãos, o que a Bíblia fala acerca da gente? Que nós não somos muitos de nobre nascimento. Com certeza você vai ver muita gente inteligente debatendo questões. Elas podem não ter o conhecimento bíblico, mas são inteligentes. A quem honra, honra. A quem é digno de honra, nós devemos honrar. Elas podem não ter o conhecimento bíblico que nós temos, a revelação de aceitação da palavra de Deus. É fácil conhecer as Escrituras, mas a aceitação de que aquilo é verdade, isso vem de Deus. O próprio Deus escreve no nosso coração as suas leis. Isso é uma profecia do Antigo Testamento, de Oséias lá. Então, mas essas pessoas conseguem argumentar outras questões de uma maneira tranquila, uma maneira legal. E outra coisa, a sensibilidade do cara que é inteligente, se ele tiver o coração voltado à bondade, consegue compreender quando você está falando a verdade. E o sábio, ele não argumenta contra a sua própria sabedoria. Na vida, você tem questões que você não entende. Quando você entende, elas passam a ser a sua verdade. E quando você tem essas verdades, se ela é uma verdade absoluta, ela jamais é rompida. Ela jamais é destruída. Jamais pode ser destruída. Agora, se ela não é uma verdade, ela vai ser destruída com o tempo.
Aquilo que você acredita, se não for verdade mesmo, é uma mentira e vai ser destruída conforme o tempo. Só que tem gente que a verdade dela é destruída, ela entende que aquilo que ela achava que era verdade não passa de um conto de fada, mas para não dar o braço a torcer, ela prefere viver com esse conto de fada. Isso se chama hipocrisia. E Jesus não gosta disso. Jesus passou a sua vida toda lutando contra a hipocrisia. Os hipócritas, eles buscam resultado por meio das suas atitudes, sempre visando os seus próprios interesses. Por que a Bíblia ensina? Quando a sua mão direita der esmola, quando der esmola, não toque trombeta diante de você, para que os outros vejam. Né? Pessoa que busca os seus próprios interesses, pessoas que buscam fazer tudo da sua maneira, esquecem dos outros, ele acha que ele é o cara e pronto. Ele faz tudo e deixa a igreja lá atrás. Ele vai seguindo os seus próprios desígnios. Isso é soberba. O desejo de se sobrepor aos demais é uma soberba. E Jesus não gosta disso. Jesus gosta da humildade verdadeira, quando você faz aquilo somente pensando no seu semelhante, não em se engrandecer. E tem muita gente aí com essa área de internet que o interesse dele é só os cliques, as curtidas, os dólares que o YouTube paga. Às vezes o cara tem que fazer o vídeo para poder ganhar dinheiro, ele não faz de coração, ele não faz, ele perde até os seus ideais pelo dinheiro. Não se dá para servir a dois senhores, ou serve a Deus ou a Mamon, ou serve a Deus ou as riquezas. Não dá para servir a dois senhores. O desejo de aparecer, de se engrandecer, de ter a sua opinião respeitada, aí depois fica preso nisso. Por quê? Porque aí quando você... Entenda uma coisa, você sempre vai desagradar as pessoas, e às vezes você desagrada a maioria. Isso aconteceu com Jesus. Paulo, ele disse, eu não vim a vocês com palavras persuasivas, eu não usei argumentos do mundo para tentar convencer, eu vim com poder, e a palavra tem poder. Pode ser repetitiva, mas ela tem poder. Não se usou argumentos do mundo, aí você vê o cara lá, o filósofo, o cara formado, tem um anel de teologia, não que seja ruim aprender teologia, até ótimo, desde que você consiga manter a sua simplicidade. E ali o cara chega cheio de pompa, E às vezes não tem noção nenhuma ali. Porque a sua fé só está baseada na inteligência, no saber. Não há compromisso real entre ela e Deus. Não há compromisso real. Deus não a conhece e ela não conhece a Deus. Mas ela passa a acreditar que pelo fato de conhecer as coisas de Deus, ela tem Deus. E sai guerreando da maneira que ela quer. A luta, a guerra do Evangelho da maneira que ela acha certa. Devemos dar um passo atrás. Nós não somos muito de nobre nascimento, ou seja, temos muita dificuldade de aprender questões da própria vida. A maioria dos cristãos é de segundo grau para baixo. Isso é uma verdade. Até porque o nosso país não é formado de muitos universitários. Não que não tenha cristãos que sejam universitários, não que não tenha cristãos que não sejam poderosos aí, no mundo. Mas a maioria de nós, a maioria é uma massa, são as catracas do país. São cada catraca de um relógio. Então, certos assuntos são demais para nós. Assim, está longe do nosso QI, não bíblico, mas nosso QI humano. Então nós temos que caminhar aos poucos conforme a nossa inteligência consegue alcançar. Devemos caminhar aos poucos. Só que quando você tem religião, vamos dizer assim que o Evangelho é considerado religião, tem gente que fala que não, mas é considerado. Quando você ouve uma mensagem, você primeiro, os preconceitos precisam ser deixados de lado. Eu não costumo estudar outras religiões, eu não preciso disso.
Pode até parecer um preconceito, mas não é disso que eu estou falando. Eu sei que tem a verdade, né? Aquelas pessoas da outra religião também acreditam que tem a verdade. Mas eu estou falando em outras questões de, um exemplo, política, um exemplo, debate sobre o aborto, debate sobre coisas. Tem certas coisas que tem que deixar para pessoas especialistas nessa área. Nós entramos com os argumentos do coração. Que argumentos são esses? Quando a gente verifica que algo está sendo feito para prejudicar a humanidade. Deve-se haver sensibilidade. Deve-se haver como a questão do aborto. Como que uma pessoa estuprada vai ter um filho do estuprador? Isso é um absurdo. Visa-se muito o feto, mas não visa-se a pessoa que foi estuprada. Como que estrutura essa pessoa vai ter? Sabe? Eu não posso dizer não a uma coisa sem antes estudar os argumentos, analisar, de repente tentar se colocar no lugar daquela pessoa, para você poder compreender, né? Porque ainda assim não será a mesma coisa do que passar pela situação, tá? Ainda assim não será sentir a situação na sua família, na sua vida, na vida da sua esposa, da sua filha. Ainda assim não será, mas que pelo menos tenhamos a sensibilidade de tentar entender o motivo de certas leis, de certas coisas. Só assim nós crescemos como cristãos, somos respeitados como cristãos, sabe por quê? Porque quando uma pessoa que não é cristã, ela vai conversar contigo, ela não vê que você é um alienado, que você é um idiota, que você não consegue falar nada, conversar nada sobre a vida sem arrastar para a Bíblia, né? Você pode ter a sensibilidade bíblica, você pode conversar tranquilamente, sem ficar toda hora falando de Bíblia. Você tem suas convicções, elas te ajudam a dar respostas certas, mas você não tem todas as respostas. Até porque a maioria dos cristãos não se fazem valer ou não fazem uso de um comentário bíblico. É como se você pegasse um revólver para acertar no pé e acertasse no teto. O cara joga um versículo bíblico que não tem nada a ver, igual um bumerangue. Ele vai e volta na testa. Ele não tem nada a ver com aquele assunto que ele está falando. Ele não entende, exatamente por fato de nós não sermos muito de nobre nascimento, não entende que um texto tem um contexto, tem uma interpretação. Não respeita, não. Tem gente que resiste a um comentário bíblico, como se fosse uma coisa tão ruim, que vai contaminar a sua fé, que vai manchar o que ela já sabe. Pelo contrário, eu digo para você, cristão, que você pouco sabe de Bíblia se você não tem um comentário bíblico. Pouquíssimo você sabe. Eu sei disso porque quando eu peguei um comentário bíblico, eu vi que muita coisa do que eu acreditava me passava de mentira. As únicas coisas, os únicos atributos que ficaram para mim, as únicas interpretações que ficaram para mim, foram acerca do ensinamento de Jesus Cristo. Quando eu peguei um comentário bíblico, as únicas coisas que eu entendia, que eu sabia que eram necessário para viver a vida cristã, era a existência de Cristo, o perdão de pecados, as coisas simples. Porque a maioria das coisas que Paulo dizia nas suas cartas não havia compreensão sem um comentário bíblico. As coisas que João dizia, para a época, até você entender que aquilo se passa no Oriente, até você entender para quem está sendo destinada aquela carta, como que nós podemos trazer para o dia de hoje, porque dá para trazer coisas para o dia de hoje, e tem coisas que não dá para trazer, como a questão do véu em Corinto, que era um véu usado pelas mulheres cristãs, simplesmente para elas não ser confundidas com as prostitutas do templo, que raspavam o cabelo, né? Como Corinto era uma região portuária, as prostitutas não falavam a língua dos estrangeiros, então elas raspavam o cabelo para se identificar como pessoas que estavam dispostas a fazer um programa. E se uma mulher cristã não tivesse o cabelo comprido, ela poderia facilmente ser confundida com uma prostituta. Então as mulheres que tinham cabelo comprido não precisavam usar o véu, mas as que tinham cabelo curto usavam o véu. Então foi uma maneira de diferenciar as mulheres cristãs. É uma coisa tão simples, mas que não dá para trazer para a época de hoje. Mas é uma coisa tão simples de se entender, mas como crerão se não há quem pregue e como pregarão se não forem enviados de Deus?
A Bíblia diz, uns foram chamados para pastores, evangelistas e mestres. O problema é que os evangelistas não respeitam o dom de mestres. Eu sou evangelista, não nasci para ser mestre. Então eu tenho que entender que os mestres, que são muito mais qualificados, né? Porque a arte deles, o dom deles é conhecer e conhecer e conhecer muito mais, e o dom dos evangelistas é convencer, convencer, convencer. Então o evangelista e os pastores precisam do mestre também, porque certas heresias surgem e às vezes tem que ter elas mudam de nível, tá? As heresias no Brasil são nível idiota, né? Vou te dizer, a heresia no Brasil é nível de imbecilidade. Dá para qualquer criança no evangelho compreender que aquilo ali não é cristianismo, né? Dá para se compreender. Quando você pega as cartas de Paulo, ele diz, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não por tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Você consegue perceber claramente que ninguém pode ser obrigado a ofertar. Quando você pega o argumento idiota do cara pegar o dízimo da época de Malaquias e dizer que o homem está roubando a Deus no século 21, você percebe quão idiota é as pessoas que dizem que o dízimo é uma obrigação. Dízimo é um ato de fé. É bom fazer? Sim. A casa do Senhor precisa? Sim. É uma bênção? É uma bênção, mas ela não é uma obrigação. O dízimo estava na lei. Era por isso que está escrito, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É por isso que Malaquias diz, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos, Senhor? No dízimo e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação inteira. Ou seja, o israelita era obrigado pela lei, se eu não me engano, eu não lembro se é o quarto mandamento, não lembro qual é o mandamento, mas está na lei o dízimo. Quando ele não fazia a obrigação, o cara que estava lá no templo, que ele foi escolhido por Deus para servir no templo, ele teve que largar o seu ofício de médico espiritual, né? Porque o cara que está no templo é um médico espiritual, ele cuida de questões espirituais, se prepara para questões espirituais, expulsar demônios, e naquela época ainda não existia, só depois que Jesus veio, né? Naquela época poderia se usar as canções como Davi para poder afastar o mal. Mas para dar entendimento, porque o povo erra porque falta conhecimento, Deus levantava os sacerdotes e eles tinham que viver exclusivamente para o templo. Aí vem um cara doido do século XXI e diz assim, mas o dízimo naquela época era endo, era cominho. Mas você acha que eles comiam endo e cominho? Ali não trocava por sal, não trocava por dinheiro, por pão. Ou você acha que o sacerdote comia endo e cominho? É coisa de louco, né? A fé é uma profissão apoiada pela Bíblia, pode receber salário? Pode. Os que ensinam ainda são merecedores de dobrados honorários, podem receber salário. O que não pode é você enriquecer da fé das pessoas. Porque Paulo disse, não são os pais, não são os filhos que entesouram para os pais, e sim os pais para os filhos. É o pastor, são os líderes que têm que deixar uma boa herança, mas uma herança nem de dinheiro não, espiritual, de devoção a Deus. Ele tem que deixar grandes tesouros. E se o cara é um pastor de uma congregação enorme, com mais de 1 milhão de cristãos espalhados pelo mundo, o cara não pode ter uma vida melhor, por quê? Se ele dedicou a vida dele toda a ajudar as pessoas. O problema é que esses caras que têm a vida melhor, eles têm a vida exagerada. É torneira de ouro, é carro importado, e as pregações deles não condizem com a palavra de Deus. Eles não foram chamados por Deus. Porque se fossem, estava escrito, nem Salomão se vestia como os reis daquela época. Nem Salomão vestia-se com toda a pompa dos reis da antiguidade. O homem mais inteligente do mundo lá na época. O mais rico. Não havia mais sábio mais rico que Salomão. Não se vestia como os grandes poderosos. Com certeza sua carruagem não era luxuosa como a dos poderosos. Significa que o homem estava nem pouco se lixando para a vaidade, mas os próprios empregados, como diz a rainha de Sabá lá,
Os próprios empregados tinham vestimentas adequadas, não eram escravizados. Deviam amar a Salomão, deviam respeitar a Salomão por tudo que ele fazia na vida deles. Imagina como é que deveria ser os comentários na família dos empregados de Salomão. Olha, esse rei abençoado por Deus. Olha, em comparação com os outros reinos, ele nos trata com dignidade. As nossas roupas são bem de qualidade. Hoje em dia você quer ser um empresário de Jesus. Os pastores estão doidos para que você frequente a reunião dos empresários, porque eles querem mover o seu coração para ofertar para eles, que eles também querem ter as empresinhas deles. Que essa é a verdade, que não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Só que os patrões querem sonegar impostos, não querem pagar hora extra. Faz o funcionário bater o cartão, mas continuar trabalhando. O cara trabalha à noite, não tem hora de jantar, ele ao invés de remunera, não remunera. Mentem na justiça e depois começam a falir. Se você não tirar a escória da prata, você não faz vaso para ourives. Se você não tirar a sujeira do teu dinheiro, o diabo vai conseguir meter a mão na sua empresa e fazer você afundar. Você pode até falir servindo a Deus, mas uma coisa que você nunca vai naufragar é na sua fé. Você vai ter a certeza. Tem patrão que só enriquece, só explora o funcionário, só explora os melhores funcionários. E às vezes são cristãos. Esse é o pior. É você ver o ímpio pelas suas obras mostrando mais fé do que o cristão que não mostra fé nenhuma pelas suas obras. Mas diz que tem uma grande fé. Fé sem obras é morta.